Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para prestar culto ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesse momento eu convido a todos a que nós entremos em oração. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, grandioso, soberano, príncipe da paz, conselheiro e maravilhoso, te rendemos graças, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por estarmos na Tua presença, meu Deus. Obrigado pelo despertar, pelo levantar. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, meu Deus, pelo coração, meu Pai, que pulsa em nosso peito. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Ah, Senhor, toma a primazia, meu Deus, desse culto, neste dia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos conduz, meu Pai, nos ensina, porque só o Senhor, meu Pai, é Rei. Só o Senhor é o bom pastor. Só o Senhor é digno de adoração, de louvor, meu Pai. Louvado seja o Teu nome. Toma a primazia, meu Pai. Recebe, meu Pai, os louvores, as orações, as petições, meu Pai, em Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O hino proposto para este dia é o 372, Vencerá. E agora nós vamos estar fazendo a exposição da Palavra de Deus. Para isso eu convido vocês a abrir o livro santo, a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oremos. Grandioso Deus, Senhor, nos ensina, Pai, da Tua santa palavra. Nos convence, meu Pai, dos nossos pecados. Nos ensina, nos exorta, nos ademoesta, Senhor. Ah, Senhor, que nós aprendemos de Ti, meu Pai. Uma coisa te pedimos, Senhor, que o Teu reino avance aqui nessa terra, meu Pai, e que o Teu evangelho seja propagado e alcance, mediante o Espírito Santo, meu Deus, a nossa mente e o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos, aqui nesse texto ocorre muita confusão. E hoje nós viemos aqui para esclarecer esse texto, que diz que o Espírito do Senhor, aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Aí o que nós temos visto diante desse texto, muitos usam esse texto, que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí a gente vai num culto que a gente vê, irmãos, gente pulando, gente subindo na cadeira, gente rolando no chão, gente imitando o cachorro, gente imitando o papagaio, imitando o urso, imitando o cabrito, sei lá. Porque eles dizem que aonde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade, aí é uma bagunça generalizada. É tudo, é um circo, é uma zona, menos um culto a Deus. Não é um culto, eles não estão prestando culto a Deus. E outra, o Espírito que está lá não é o de Deus, porque o Espírito de Deus não é um espírito de bagunça. Nós vamos esclarecer isso aqui. O que quer dizer o texto? Para isso nós vamos ter que entender o contexto, e depois o contexto, e depois o contexto. O que significa isso? Isso não significa que você pode pular, pode fazer todas essas coisas que a gente tem visto aí na igreja. Quando ele diz que ele nos liberta da escravidão. Ele está nos libertando da escravidão. Porque nós tínhamos os olhos fechados. A gente pecava e pecava e pecava e pecava e nossos olhos estavam fechados e a gente achava que era tudo normal. Mas quando vem o Espírito do Senhor, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, ele está dizendo que ele nos liberta da culpa do pecado. E quando ele nos liberta da culpa do pecado, o outro processo é a santificação. E a santificação, ela é consciente. E o que isso significa? Eu não perco a consciência, eu não fico igual um louco gritando ou imitando um animal. Eu tenho consciência dos meus pecados e aí eu passo a ter domínio sobre eles. E para isso eu não preciso pular, nem dar mortal carpado, nem dar pirueta, não é nada disso, está errado. Para isso nós vamos ter que verificar o versículo 13 e 14, que diz assim, ó: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia.
Versículo 14. De fato, os seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece no mesmo véu. Não foi removida porque somente em Cristo ele é abolido, somente em Cristo ela é abolida. O que ele está dizendo? Que a lei, ela só mostrava o pecado, ela não tirava o pecado. E os olhos deles estavam fechados. Com a vinda de Cristo, do Messias, quando o Messias vem, ainda assim, quando ele vem, os olhos deles estavam fechados, o coração deles estava endurecido, eles não conseguiam reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias. E Jesus veio para cumprir a missão que foi para ser crucificado. Na crucificação, esse véu aqui, ele é rasgado. Está lá em Mateus 27:51, quando Jesus dá o último suspiro na cruz, quando ele diz está tudo consumado, aquele véu se rasga. Aquele véu se rasga. E no versículo 54 o centurião diz: em verdade, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali o véu é rasgado. E agora, aquilo que antes era uma sombra, porque apontava para Cristo, agora não. É o Espírito de Deus. Por isso que ele fala para Nicodemos: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, ele rasga o véu. E hoje nós temos livre acesso ao Espírito de Deus, ao próprio Deus. Por isso que ele diz, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o que ele quer dizer aqui não é que eu tenho que pular, fazer bagunça, imitar cachorro, não. Eu sou liberto do pecado, do poder do pecado. Agora eu consigo enxergar e ver o homem que eu sou, miserável homem que eu sou. E quando isso acontece, o Espírito do Senhor me liberta. Liberta do quê? Do pecado. Ele liberta a minha mente que era escravizada no pecado. Aí a libertação. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há libertação. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí a gente continua, a gente passa para o capítulo 4, versículo 3, diz assim: se porém o nosso evangelho ainda não está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o seu entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está falando que através da pregação do evangelho, nós somos libertos, porque o Espírito Santo nos liberta. Ele nos convence do nosso pecado. Nós conseguimos agora enxergar, nós olhamos para a cruz, aonde Jesus foi crucificado, aquele véu foi rasgado e agora eu tenho acesso. E quando eu tenho acesso, o Espírito me liberta, ele me convence do meu pecado e então eu sou liberto da culpa do pecado. Condenação nenhuma há mais nos que estão em Cristo. E aí eu entro num outro processo que é de santificação, eu continuo sendo liberto. E eu não preciso me jogar no chão, nem cair, nem fazer essas coisas aí que as pessoas fazem. É isso aqui que o texto está dizendo. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade da escravidão, porque nós éramos escravos do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas com a morte de Jesus Cristo na cruz, ele nos liberta desse pecado, dessa condenação eterna. E aí nós passamos a andar em santidade. Santidade é eu ter consciência, é eu ter domínio. Não é eu perder meus sentidos. Nós precisamos entender isso. Que a gente fique com essa palavra hoje. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em outras palavras, quando o Evangelho é pregado, o genuíno Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E para aqueles que se perdem, é porque o Deus desse século cega o entendimento deles. É por isso que eu digo aqui que aqui ele está falando de cegueira espiritual. Ele não está falando em se jogar no chão, em imitar cachorro, sei lá. Ele não está falando disso. Ele está falando que ele nos liberta da cegueira espiritual. Porque nós éramos cegos. Nós não conseguíamos ver os nossos pecados. Nós pecávamos e continuávamos pecando e pecando e pecando e a gente ainda achava bom continuar pecando e pecando e pecando. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz,
que o véu é rasgado, o próprio centurião diz, verdadeiramente este é o Filho de Deus, aí ele tira o véu e agora a gente já consegue enxergar a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? O Evangelho de Cristo, a verdadeira exposição de Cristo. Quando o verdadeiro Evangelho é anunciado, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo e nos liberta da cegueira espiritual. E a gente passa a ter entendimento, e então a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Não preciso cair no chão, não preciso imitar um cachorro, não preciso imitar um urso, não preciso fazer aquela papagaiada que é feita. Eu adoro em espírito e em verdade. Que a gente fique com essa palavra, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Um bom dia a todos e que o reino de Deus avance nessa terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.